Unidade 1, Tecnologia, Cor, o movimento e linguagem na era da informação. Aula 1.2, Conteúdos. Arte na Antiguidade. Arte medieval. Habilidades. Analisar as diversas produções artísticas como um meio de explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos. Compreender o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Olá, então agora vamos dar continuidade à segunda parte, da aula de arte, onde nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre alguns períodos da antiguidade, ok? Então, mas antes nós vamos começar com a nossa revisão, que foi comentado no primeiro momento com a professora Gabriela. Vamos lá para a nossa revisão do dia? Então, nós falamos sobre o período da pré-história, não foi isso? As pinturas rupestres, materiais utilizados e o modo de vida. Então, esses períodos que nós estávamos falando, sobre esses períodos da pré-história, fala de diferentes maneiras de o homem produzir a arte. Como é que esse homem produzia essa arte? O homem desse período, claro que nós vimos primeiro o período neolítico, ele vai falar sobre a questão do homem nômade, o homem que não tinha o domínio da agricultura, não tinha o domínio da pecuária, ele precisava caçar, ele precisava mudar de local da sua moradia para conseguir os seus alimentos para a sua sobrevivência. O homem foi, a partir do momento das suas necessidades, ele foi construindo materiais entre atritos, entre as pedras, que saíam lascas. Por isso que é chamado período paleolítico, período da pedra lascada, porque eles tinham esse atrito, eles batiam essas pedras e saíam lascas de pedras. E a partir daí eles viam que eram cortantes e aí era maneira de tirar o couro do animal. Para quê? Esse couro eles iam utilizar como vestimenta, se abrigar contra o frio. O homem nesse período, claro, ele não fazia arte. Hoje o homem sabe que aquilo ali foi titulado arte, porque serve apenas para marcar um período, para saber como as pessoas viviam naquele período, certo? O homem foi evoluindo através das suas necessidades e chega o Neolítico, onde ele vai fixar essa residência e vai se tornar, dominar, o animal, a pecuária, e aí muda o seu modo de vida. Então, há esses dois períodos importantes da arte, como foi explicado muito bem pela professora Gabriela. Agora vamos dar continuidade e falar do nosso desafio do dia, que vai dar base, instigar vocês, motivar vocês ao nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Muito bem. Aí no nosso desafio do dia nós temos: você poderia identificar qual cultura cada imagem representa? Vocês olhando aí, vocês já conseguiram identificar? Elas estão ligadas com o nosso conteúdo de hoje, da nossa segunda aula, tá? Então, vamos dar início ao nosso segundo momento. Ok, então agora nós voltamos para esse momento nós estamos no interior, de uma pirâmide, Então, o Egito, ele vem trazendo toda essa carga de desenhos, de pintura, mas é uma civilização cheia de mistérios. Tudo que nós temos hoje, os escritos que nós temos em relação ao Egito antigo, remota a questão vamos dizer, de tentar decifrar o que foi feito, o que foi escrito no interior das tumbas, Para isso, esses egípcios antigos, eles faziam o quê? Um culto em relação à morte. Eles acreditavam numa vida pós-morte. Por isso, tudo que se tem, os registros que se tem desse Egito antigo, é voltado para a questão da vida pós-morte. E quem dominava tudo isso, essa civilização antiga, era o faraó, que nós vamos estar explicando por detalhes durante a nossa aula. Então, vamos ver aqui o Egito, uma das principais civilizações da antiguidade. Aí, nessa imagem que vocês estão vendo uma pirâmide e uma esfinge. Logo mais eu vou estar explicando sobre essa questão da esfinge e da pirâmide. Então, essas características da sociedade egípcia: um governo antigo,
A característica do governo antigo era um governo que teocrático. Os administradores governavam em nome dos deuses. Então, o que isso quer dizer, um governo teocrático? O governo teocrático vai explicar que tinha uma pessoa que dominava em nome dos deuses. Vocês estão vendo a palavra deuses? Está no plural, então não é um único Deus. E esses deuses que nós vamos estar falando durante a nossa aula, vai estar falando de um Deus escrito com letra minúscula. Eu gosto sempre de salientar isso, o porquê do escrito dessa letra minúscula. Então, o faraó, aí que vocês vão estar vendo na imagem, aí é uma representação de uma máscara mortuária de Tutankhamon, tá? Essa máscara mortuária que vocês estão vendo, ela faz parte, né, de um funeral desse faraó que morreu muito jovem. Ele morreu em média, os pesquisadores dizem que ele morreu em média com 14 a 18 anos. E aí é feita com pedras preciosas e de ouro, para vocês verem a questão da riqueza que era. Então, o faraó, o principal governante do Egito, ou das cidades-estados, era chamado de faraó. Então, ele tinha um governo que é teocrático, né? O faraó tinha o poder de rei, juiz, sacerdote, tesoureiro, general. Ele decidia tudo. O faraó era um deus para esta civilização antiga, ok, meus queridos? Então, o faraó tinha o poder de rei, juiz, sacerdote, tesoureiro, general e até Deus. Um Deus escrito com letra minúscula, ok? O faraó era considerado Deus vivo, filho do sol, Amon-Ra, e encarnação de Horus, Deus falcão. Então, ele era considerado um Deus, filho de quem? Filho do sol, Amon-Ra, e a encarnação de Horus, Deus do falcão, ok? E qual era a importância da religião? A religião, nesse período, eles eram politeístas, ok? A religião era politeísta, os deuses interferiam na história humana, ok? Festas e oferenda ajudam tanto na agricultura como na vida em geral, tá? Então, o que isso quer dizer? Essa religião politeísta do Egito, eles eram que acreditavam em vários deuses, tá? Então, eles acreditavam em vários deuses. Tudo o que era feito em relação, como vocês estão vendo aqui, as pinturas, né, os desenhos, a escrita, quem decidia isso? Era o faraó, certo? Era o faraó que decidia tudo isso, a questão dessas pinturas e das escritas, das arquiteturas que eram feitas nesse período antigo. O faraó. O que era politeístas? Eles acreditavam em vários deuses, não somente um. E quem decidia o Deus que eles iriam cultuar? Era o faraó. E geralmente eles escolhiam uma imagem chamada de antropomorfas ou zoomorfas. O que eram esses antropomorfos e zoomorfos? Eram imagens que misturavam a imagem de um animal com uma pessoa, com um humano, tá? Ou então eles tinham a cabeça do faraó e o corpo de animal, ou o corpo de animal, a cabeça do faraó, ou a cabeça de animal e o corpo humano. Então, o faraó, ele decidia como ia ser este Deus que eles iriam cultuar. E eram chamados de antropomorfos, zoomorfos, como nós vamos ver na próxima imagem. Então, os deuses com formato de animais, zoomorfismo, antropozoomorfismo, certo? E antropomorfismo, ok? Que vocês estão vendo a imagem. A imagem que não está em desenho, que está em maior, é uma de uma esfinge. Ela tem uma cabeça de um faraó, mas o corpo é de um leão. E ela fica na entrada de um palácio, certo? De uma cidade, vamos dizer assim. E aí vocês estão vendo o exemplo desses deuses que os faraós decidiam. Cabeça de falcão, né? O cabeça de uma águia, o cabeça de um cachorro. Quem decidia isso era o faraó. E a pintura, que eu acabei de falar para vocês, que essa pintura geralmente era dedicada a quê? Dedicada à morte. É como vocês estão vendo aí, né? A arte dedicada à morte. Arte de convenções e padronização. O que é isso, arte de convenção e padronização? Era justamente quem decidia o padrão da pintura, como ia ser pintado, como deveria ser pintado, era o faraó.
O colorido sem claro e escuro e sem identificação de relevo. Lei da frontalidade. O que é essa lei da frontalidade? Que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Caráter religioso. Toda a pintura do Egito Antigo tinha um caráter religioso. Servia de veículo de comunicação para difundir os preceitos e as crenças religiosas. O tronco e os olhos de frente, cabeças e pernas de perfil. Não existia artistas, e sim artesão, uma obra anônima. Ok, meus queridos? E agora nós vamos ver alguns exemplos, como eu falei para vocês, a padronização. O faraó, ele decidia como tinha que ser desenhado. Aí, como vocês estão vendo, a questão do perfil. O que é o perfil? A arte dedicada à morte. O que é isso? Eles desenhavam, eles pintavam, tentando retratar o cotidiano de cada pessoa, de cada faraó, do que acontecia na vida deles, porque eles acreditavam que o faraó tinha o poder de, depois da morte, voltar. E que quando esse espírito voltasse, ele seria capaz de reconhecer o seu cotidiano através das pinturas. Então, eles não queriam retratar de uma forma naturalista o perfeito, mas sim algo padronizado, algo muito rápido, mas que identificasse o cotidiano desse faraó. Certo? Continuando a nossa imagem aí, que vocês vão ver essa padronização, essa arte dedicada à morte. Um chacal aí que vocês estão vendo, o que é o antropomorfismo, não é isso? A cabeça de animal e o corpo nessa máscara, preparando toda a questão do faraó, uma múmia, preparando a mumificação para conservar o corpo do faraó. Então essas pinturas desse período antigo do Egito retrata isso, essa questão, o culto à religião, a questão da padronização da pintura, em relação ao poder que o faraó tinha em decidir, como eu falei, ele era um juiz, ele era um sacerdote, ele era tesoureiro, e essas pinturas que nós temos retratam toda esse cotidiano desse período antigo do Egito, ok? A lei da frontalidade que nós vamos ver na próxima imagem. Então, essa lei da frontalidade que vocês estão vendo aí, tá? O que acontecia? O tronco, o que é o tronco? A parte do meu corpo, ele está de quê? De frente, frontal. Mas os pés, se vocês perceberem, os pés aí, olha, vocês estão vendo, tem um pé na frente do outro. Não condiz com o tronco que está de frente. É como se torcesse a pessoa, ficasse de torcida. O rosto está de lateral, mas o olhar está o quê? Frontal. Então é por isso que diz a lei da frontalidade. O olhar, ele está de frente para o espectador. Não sei se dá para vocês perceberem isso aí nessa imagem que nós estamos vendo, aqui nessas três imagens aí. Todos estão com a cabeça lateralmente, virada para a lateral, como se estivessem assim. Mas o olhar está o quê? Está frontal. Então, eles não vão obedecer em nenhum momento a questão da perspectiva, que é desse jeito, a forma naturalista, como um animal era representado lá na pré-história. Lá no Paleolítico, que era como eles viam na natureza. Não, eles vão fazer uma padronização de pintura, de desenho, utilizando o quê? Os padrões que o faraó decidia. Eles eram o quê? Politeístas, acreditavam em vários deuses. Vocês já viram agora aí a cabeça de chacal, né? O corpo, né? Aquela máscara sendo utilizada, a preparação daquela mumificação do faraó. Então, era uma arte dedicada à morte. Eles acreditavam numa vida pós-morte. Acreditavam que o faraó iria voltar. Então, as pinturas retratam esse cotidiano. A colheita, a questão da coroação, o cotidiano para quê? Esse espírito, quando voltasse, a múmia estaria perfeita e ele adentraria esse corpo e voltaria à vida. Até hoje, nenhum faraó voltou. Mas eles acreditavam, era a crença deles nesse período. E aí, qual era o local que acontecia nessas pinturas? Vamos ver? Então, os locais eram decoração dos monumentos funerários, moradia interna. Aí acontecia essa moradia, tinha algumas pinturas, mas as mais detalhadas mesmo ficavam aonde? Nas catatumbas, nas pirâmides, nos sarcófagos e etc. A escultura desse período. Vamos lá?
A escultura, qual era essa função? A função da escultura era de preservar a memória da cultura egípcia. Então, a função da escultura era a preservação da memória egípcia. Obedeciam padrões rígidos de representação da figura humana. Novamente vem a palavra rígida, então não tinha um movimento, era algo muito rígido, muito estático, muito parado. O estilo hierárquico, o que é isso, esse estilo? É um estilo que vai dizer assim, o faraó ele tem que ser representado da maior proporção, no maior tamanho. A esposa, quase do mesmo tamanho que o faraó. O escriba já vai ser algo menor. Aqui nós estamos vendo uma escultura de uma esposa, né? Uma esposa, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E vai acontecer o quê? Essas esculturas, elas vão seguir um padrão. Esse padrão vai depender de quê? Vai depender das condições financeiras e do que ela estava dentro do governo. O faraó iria ser representado do maior tamanho, a esposa quase do mesmo tamanho do faraó, mas não do mesmo tamanho, porque ele era um deus e ele não poderia ter ninguém no mesmo nível que ele. O escriba, que era a pessoa que escrevia as leis, ele teve o poder, ele teve ainda vamos dizer, a honra de ser representado na escultura, mas não totalmente. Então aqui nós temos uma escultura, né, de uma esposa de um faraó. O que é essa rigidez que acontece? É justamente algo estático, é algo parado, é como se fosse um paralelepípedo com algumas ondulações. Claro que essa escultura ela vai ter uma evolução que vocês vão ver durante as aulas, não no período egípcio antigo, mas na Grécia ela já vai ter toda uma evolução dessa escultura, ok? Então os egípcios também, além de fazer essa escultura estática, essa coisa rígida, né, eles obedeciam o quê? Padrões. Quem é que falava desses padrões? Quem é que fazia essas leis? O faraó, ok? E aí vamos falar também um pouco da arquitetura desse período, que é muito importante para as civilizações contemporâneas. Vamos lá? Então, a arquitetura. A mais comum no Antigo Egito eram os templos. Eles possuíam decorações inspiradas na paisagem egípcia. Papiros, flores de lótus e palmeiras em algumas delas. A entrada dos templos geralmente eram feitas por caminhos que continham esfinge de ambos os lados, ok? Então essa arquitetura era monumental, era algo assim imensurável o tamanho. As pessoas, o faraó queria justamente passar para o público, para os seus sacerdotes, para a população, que ele era o maioral. Ele era o poder e que ninguém chegaria no seu tamanho, ao seu nível. É o que nós vamos ver agora na entrada, né, de um templo, tá? Que era uma das arquiteturas mais importantes do Egito, era a questão do templo. Então, para o faraó, né, ele fazia toda aquela ornamentação, designava os escravos, né, a fazerem o que ele desejava, é o que nós estamos vendo aqui. Claro que eu estou em proporção muito maior, mas isso aí, vocês podem ver, as esculturas menores, é o tamanho das pessoas ao adentrarem nesse templo. Como a pessoa se sentia minúscula, né? Como a pessoa se sentia mínima. Nossa, como o faraó é grandioso. Isso aí é algo que vai trabalhar o quê? Trabalhar também o psicológico, né? Se sentir menor, se sentir, vamos dizer, então, obedecer muito mais à questão do faraó, que era o Deus que dominava tudo. Então, o Egito ele tem essa característica, esse Egito antigo, a sua arte era dedicada à morte, a maioria da sua arquitetura é a questão dos templos, as pirâmides, né? As pirâmides do Egito, as 3 pirâmides muito famosas, Kelp, Kefren e Miquerinos, pai e filho, né? Então eles fizeram as pirâmides. Aqui, como eu falei, os templos também eram muito conhecidos, são muito importantes, que dedicam a essa questão religiosa. Eles acreditavam em vários deuses, por isso eram chamados de politeístas. A sua arte era dedicada à morte, a lei da frontalidade, aquela questão que eu falei para vocês, o tronco frontal, os pés de perfil, a cabeça de perfil, mas o olhar
frontal. Então, a lei da frontalidade vai estar presente nesse momento. Eu trouxe para vocês a entrada desse templo e aí as esculturas do faraó, justamente ao lado das suas esposas, e a monumentalidade, né? A questão monumental, a questão da grandiosidade que eram esses templos, ok? Então, o Egito, ele esse pouquinho, nesse traçado da questão da cultura egípcia, é claro que tem muito mais, mas isso aí que os nossos alunos que são protagonistas, com certeza vão pesquisar, vão muito além do que o nosso conteúdo foi apresentado hoje, né? Porque vocês conhecem a questão do nosso tempo, não dá para aprofundar muito, mas com certeza deu para fixar a questão que os egípcios antigos eram o quê? Politeístas, acreditavam na vida pós-morte, a arte era dedicada à morte, quem comandava tudo era o faraó, certo? Ele era um sacerdote, ele era político, ele era juiz, ele era tesoureiro, então ele dominava tudo. A questão da lei da frontalidade, as pinturas estão mais o quê? Sendo utilizada nos interiores das pirâmides, dos sarcófagos, dos túmulos, certo? No interior de algumas residências também. E a questão da arquitetura, eles iam buscar o quê? A questão da natureza, dos papiros, das flores de lótus, estavam representados também nas suas colunas. E aí, vamos passar para uma outra civilização antiga que também é muito importante, principalmente ocidental, que é a Grécia. Ok? Então, na Grécia, nós vamos ver o quê? O que nós vamos falar da Grécia? Na Grécia Antiga, a origem do povo grego. Surgiram por volta, né, do ano 2000 a.C., aqueus, jônios, eólios e dórios. Atenas e Esparta foram as polis mais importantes da Grécia, ok? E nada mais, nada melhor do que, de repente, a gente viajar e adentrar na Grécia. Olha onde eu estou. Pantenon, o símbolo da Grécia, o símbolo aonde retrata esta Grécia antiga, que fala dos deuses, fala dos mitos, fala da arquitetura, fala de uma realidade que vai mexer com toda a civilização ocidental. Ou que podemos até dizer com o mundo, porque eles vão também, através da arquitetura, através da escultura, através do mito, explicar muitas coisas e, vamos dizer, influenciar, né, o cotidiano, a cultura, até mesmo dentro do Brasil, nós temos muita influência, certo? E aí, qual é essa característica desse povo da Grécia Antiga? Vamos lá? Então, os gregos apresentavam uma produção cultural mais livre, não se submeteram às imposições de sacerdote ou de reis autoritários. Viram como já mudou aí? Eles não se submeteram às imposições de sacerdote ou de reis autoritários. O homem era a criatura mais importante do universo. Então aí deixa o faraó, sai, né? No Egito o faraó era o mais importante. Aí o homem, o comum, ele passa a ser o mais importante do universo. Nós temos alguns períodos importantes na Grécia Antiga. Vamos ver? Então, a arte grega, ela está dividida, meus queridos, em 3 períodos muito importantes. Esses 3 períodos nós podemos classificar do seguinte: período arcaico, tá? Século 7 a.C. a século 5 a.C. Nós temos o período clássico, início no século 5, que vai até o século 4 a.C., certo? Aí tem uma inversão, tá? E aí, período helenístico, que resiste até a invasão romana no século 3, ok? Então, o que acontece nesses 3 períodos? Lembram da nossa arquitetura, da nossa escultura, desculpa, lá no Egito, que eu falei aquela forma rígida, sem movimento? Pois é, esse período também vai influenciar na Grécia. Eles vão pegar a influência egípcia, os gregos vão pegar a influência egípcia na escultura e vão se apropriar. Só que eles não, como eu falei, eles não vão se impor a padrões, eles vão mudar. Então, a escultura no período arcaico grega,
ela vai ter uma influência forte da escultura egípcia. Vocês vão ver agora na imagem como dá para dizer, realmente, olha aí, esse aí é uma escultura, tá, do período arcaico grego, tá, que tem uma influência muito forte egípcia ainda. Ok? Vocês estão vendo aquela forma rígida, como eu falei, parece um paralelepípedo, né, em pé, mas que é, aí você tem essa escultura, o braço ainda muito cerrado, próximo ao corpo, sem um movimento. Mas isso muda, tá? Que vai acontecer agora, como nós vamos ver nas imagens. Isso vai mudar porque os gregos, como eu falei, não vão ficar presos aos formatos, à exigência, eles vão mudar. Aí vocês já conseguem ver os movimentos, né? Essa questão do Discóbulo de Miron, né? 450 a.C., que ele está lá no museu, em Roma. Aí é como se ele fosse dando um passo, né? O Dorífilo de Policleto, né? E aí parece que ele está mudando o passo. O outro, ele vai, o Discóbulo, esse que está com o disco na mão, que vocês estão vendo, é como se ele fosse lançar esse disco. Vê o movimento? Lembram lá da escultura egípcia, que não tinha movimento, era algo estático? Os gregos, eles vão mudar tudo isso, eles passam a criar, eles vão colocar o homem como centro do universo. Então, o homem, eles criam um padrão de beleza. Aquela forma estática não existia mais para os gregos, tá? É como se eles fossem trabalhar a questão da escultura, toda essa questão muscular do homem, da mulher, a sensualidade. Aí vocês estão vendo na parte superior da imagem que é um alto relevo. O que é um alto relevo? É que ele está colado na parede. Então não dá para dar uma volta em 360 graus. É um alto relevo que mostra aí também a questão do movimento dessas obras. E a pintura grega? O que nós podemos falar sobre a pintura grega? É um elemento de decoração. Ele vai trabalhar com a questão do elemento de decoração. Realizou-se na cerâmica, no equilíbrio de forma, na harmonia e na funcionalidade. Então, a pintura, ele não vai apenas trazer a questão da beleza, tá? Mas ela vai ser um momento de decoração, um elemento de decoração e o equilíbrio das formas, ok? E isso aí vai mudar realmente a questão da pintura, a história da pintura. Os gregos, além de quererem algo que fosse belo, eles queriam algo que fosse funcional, ok? Então, a escultura que nós estamos vendo agora, né? Nós vamos trabalhar, vou mostrar para vocês duas cerâmicas, tá? Então, duas cerâmicas que vai mostrar a questão dessa pintura grega. Vamos ver, então? Então, essa questão da pintura vai ter uma inversão de cores, tá? Primeiro, eles vão fazer a questão da funcionalidade. Algo que tem que ser belo, mas que também tem que ser funcional. Os gregos não queriam algo somente belo, eles queriam algo que tivesse funcionalidade. Então, aqui nós estamos tendo, em tamanho gigante, duas cerâmicas gregas, ok? São dois vasos. Vocês estão percebendo que eles têm um fundo amarelado e o outro, o desenho é negro? Pois é, não é que eles pintassem, não. O que eles faziam? Eles faziam a cerâmica, botavam para assar e queimavam. Quando queimavam, eles raspavam. A parte que é amarelada é a parte que foi raspada, certo? Então, a parte que foi raspada é tirada a tinta, né, o queimado, e fica o negro, aonde eles deixam um contorno que é a imagem do cotidiano, também do cotidiano grego dentro das cerâmicas. Você vê o vaso, ele não era só belo, mas ele tinha uma funcionalidade. E quais são os principais estilos dessa pintura? Vamos ver? Então, os principais estilos da pintura são proto-geométrico, o geométrico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Então, essas pinturas desses vasos, eles vão seguir isso aí, mas eles se misturam, eles se mesclam, tá? E aí, o que acontece? A inversão de cores desses vasos. Lembram quando eu mostrei para vocês que o fundo era amarelo e a imagem era negra? Pois é, nesse momento, em outro momento, acontece o quê? A inversão de cores desses vasos, tá? Essa inversão de cores vai aparecer da seguinte forma. Vamos ver
aí o que vai aparecer para a gente nessa inversão de cores desses vasos que eu mostrei para vocês no primeiro momento? O que acontece? Os gregos vão se apropriar dessa técnica, colocando o dia a dia, colocando o cotidiano deles, e acontece a questão da inversão de cores. Lembra do fundo amarelo e a imagem negra? Pois é, nesse vaso aqui, ó, nesse primeiro aqui que nós estamos vendo, ele é o quê? O fundo é negro e a imagem é amarela. No outro, o fundo é amarelo e a imagem é negra, certo? Muito bem. E nesse aqui é o geométrico. As imagens são geométricas. Elas passam a representar, né, a questão de círculos. Então, tem toda a questão geométrica. Ele é um vaso muito mais arcaico, tá? Então, há toda essa inversão de cores que fazem parte desse período da Grécia. Muito bem. E aí, como nós temos também, falar sobre a arquitetura, que vai influenciar muito a questão ocidental, tá? Vamos falar um pouco da arquitetura. A arquitetura, templos dos quais os mais importantes é o Panteão de Atenas, tá? Atenas, aquele que eu estava sentado na frente, que eu estou sentada na frente, fiz uma viagem até a Grécia Antiga, né? E fiquei lá. Teatros que eram construídos em lugares abertos, ginásios, edifícios destinados à cultura física, né? Praças onde os gregos se reuniam para discutir os mais variados assuntos, entre eles a filosofia. Se vocês perceberem, quais são? Templos, né? Quais são a arquitetura mais importante? Templos, teatros, ginásios e praças. Por que o templo? A questão religiosa. Os teatros. Na Grécia que surgiu o teatro, não foi verdade? Então, a partir da Grécia foi que surgiu o teatro. O ginásio, a questão da cultura. O homem, lembram quando o homem é o centro do universo, a cultura da beleza, do belo? Pois é. As praças, aonde acontecia o que é a filosofia, o dialeto, o ensinamento, aonde os filósofos iam para a praça conversar, ensinar. Então, são essa a arquitetura mais importante nesse período. Templos, teatro, ginásios e praças. Ok? E dentro da arquitetura nós temos o quê? Os capitéis. Esses capitéis, eles vão ser muito importantes para a nossa cultura e a influência. Aí nós temos capitéis. O que é o capitel? O capitel é a parte de cima da coluna. A coluna, né? E nós temos o capitel. Nós temos o capitel dórico, que é o mais simples, tá? Esse meio alaranjado que vocês estão vendo, né? Nós temos o mais simples, o dórico, o jônico, tá? O jônico é esse aqui que está aqui, que é o jônico. O outro é o dórico. E o coríntio. O que é o coríntio? O coríntio ele vai trazer, lembram lá no Egito, quando falou da folha de papiro? Pois é, o coríntio ele vai trazer a folha de acanto, que era muito comum na Grécia Antiga. Então, eles trazem isso para o capitel. E aí, quando eles tiram a coluna da canelúria e eles colocam um elemento de uma mulher como coluna, é chamado de cariátides. Ok? E aí vocês estão vendo as 4 colunas. O capitel é que diferencia. O capitel é a parte de cima, meus queridos, tá? Então, a parte de cima é que vai definir qual é a ordem arquitetônica, se é dórica, jônica, coríntia, tá bom? São essas 3 ordens, dórica, jônica e coríntia, ok? Só que um detalhe, quando eles tiram a coluna, que é a parte de baixo, e colocam a imagem de uma mulher servindo de coluna, ele não é mais chamado de coluna, é chamado de cariátides, ok? Então, deu para ficar um pouquinho aí da cultura grega antiga? Espero que sim. Ok, então agora, obrigado pela participação, né? Nós vamos fazer a correção do nosso desafio do dia, ok? Vamos ver a imagem. Então, aí, pedimos que vocês colocassem na ordem, né, cronológica. Então, a ordem correta seria, primeiro, seria a imagem 3. Lembram da pedra lascada? Pois é, a imagem 3. Aí seria a imagem 1,
tá? A machadinha, quando eles já vão polir a machadinha, não é? A pedra já é polida. Então, a imagem 3, a imagem 1, a imagem 2, tá? Já é a lança que já é utilizada no Neolítico. E a imagem 4, que já é uma lança bem trabalhada, já a idade dos metais, ok? Então, ficou a sequência 3, 1, 2 e 4, ok, meus queridos? E o segundo desafio é você poder identificar qual cultura cada imagem representa. Pra gente ficou muito claro agora, né, Lúcia? Que a primeira imagem foi da cultura egípcia e a segunda imagem da cultura grega, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E a gente sabe que é um conteúdo muito forte, né, pra gente apresentar num dia só. Mas eu tenho certeza que vocês conseguiram absorver e continuem pesquisando como vocês fazem aí. Chega em casa, tem o tempo, vai ler alguma coisa, pesquisa alguma coisa na internet para fortalecer o nosso conteúdo, porque segunda-feira, amanhã é feriado, hein, gente? Segunda-feira nós teremos a nossa primeira avaliação. Ok, foi muito bom esse momento, né? Então, até segunda e volte para casa com segurança, tá? Então, até segunda, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até segunda-feira.